Bom, gente, dando continuidade às nossas aulas relacionadas à MOSFET, nós vamos ver agora as regiões de trabalho em que o MOSFET pode ser encontrado. Olha só, nós temos três regiões possíveis. A primeira dela é o corte, a segunda é o triodo e a terceira é a saturação. E existem, é claro, algumas condições para que nós estejamos em cada uma dessas regiões. O que significa dizer que o nosso MOSFET está em corte? A grosso modo, seria que ele está desligado, ok? Bom, se ele está desligado, como eu falei para vocês na aula passada, se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui na descrição, pausem esse vídeo e vão assistir aquilo lá primeiro, porque senão vocês talvez fiquem com um pouco de dificuldade nesse daqui, tá bom? E quer dizer o seguinte, que VGS é igual a zero. Se VGS é igual a zero, consequentemente, a minha corrente de dreno ID também vai ser igual a zero, ok? Ou seja, a região de corte seria basicamente essa região aqui, ó. Seria a origem do nosso gráfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu tenho aqui, ó, a segunda região, que é a região do triodo. Uma coisa interessante dessa região aqui, ó, é que nessa região, o nosso MOSFET, ele pode ainda ser usado como um resistor. Gabriel, você está ficando louco? O negócio não é um resistor. Como é que ele vai ser usado como resistor? Calma, eu vou mostrar para vocês já já. E olha só, quando nós entramos nessas regiões aqui, a nossa corrente de dreno ela vai ser dada por uma equação, tanto em função de VGS, quanto das dimensões do nosso MOSFET, como eu falei para vocês na última aula, e eu repito, se não assistiram, pause esse vídeo aqui e vai assistir aquele outro lá. E nesse caso, como que é essa equação? A equação é o seguinte, a corrente de dreno ID vai ser igual a Cox μN vezes W sobre L. Tudo isso daqui vai ainda multiplicar o seguinte, a tensão no gate menos a tensão VT, que é a tensão linear. Por quê? Porque quando eu estou na região de triodo, a minha tensão ela é linear, ok? Tudo isso daqui vezes VDS. Quem é VDS? É a tensão entre dreno e source, certo? Menos VDS ao quadrado sobre 2. Esse trambolho aqui é o que vai dar a nossa corrente de dreno. Algumas informações aí que são importantes nós conhecermos. Aqui, ó, o Cox μN, o que ele é? Nós podemos dizer que ele é a capacitância, letra feia do caramba, do óxido. Que óxido é esse? Assiste o outro vídeo. E nós temos aqui, ó, o μN. O que é esse μN? O μN ele é considerado como sendo a mobilidade dos elétrons, ok? Dos elétrons. Gabriel, e o que é o W sobre L? Como eu falei no último vídeo, são as dimensões do nosso MOSFET. Algumas delas, né? Tem outras. E por fim, nós temos aqui a terceira e última região, que é a região de saturação. Olha só, para nós chegarmos na região de saturação, é quando nós estamos chegando nas condições máximas, vamos dizer assim, do nosso MOSFET, certo? Então, a partir do momento que eu entro, digamos, no máximo do nosso MOSFET, precisa ter um ponto para ele entrar nesse máximo. Porque na região de triodo, ela é linear. Mas chega um momento que ele é máximo, então ele para e se torna uma constante, certo? Qual é essa condição? A condição para que isso aconteça, para que eu esteja na minha saturação, é que meu VDS mínimo, o que isso quer dizer? A mínima tensão entre o dreno e o source tem que ser igual ao VGS, que é a tensão entre o gate e o source, menos VT, ok? Isso aqui é formulinha. E aí, nós nos deparamos agora com duas situações, que é a situação ideal, onde eu tenho lambda igual a zero, certo?
E nessa situação, a minha equação para saturação vai ser o seguinte. ID vai ser igual a COX BN, tudo isso multiplicando, ok? Dividido por 2L, tudo isso daqui vezes VGS menos VT ao quadrado. Ó, em alguns livros, pode ser que você encontre isso daqui, ó, como sendo uma constante denominada Km, ok? Se for um MOSFET PNP, você vai encontrar uma constante Kp, tranquilo? Nós temos aqui, ó, a nossa outra possibilidade, que é a condição real, onde lambda é diferente de zero. Gabriel, o que é esse lambda? É a inclinação da curva. Por isso que aqui, ó, no ideal, ele é constante. No real, ele tem uma leve inclinação. Nada é perfeito nessa vida. E nesse caso aqui, ó, eu vou ter que o ID vai ser igual. Só para poupar espaço aqui, tá? Eu vou colocar Kn, que é exatamente essa coisa aqui de cima, vezes VGS menos VT ao quadrado. Se você preferir, você pode colocar VDS mínimo ao quadrado, não tem problema nenhum. Tudo isso daqui multiplicado por 1 mais lambda vezes VDS. Beleza? Essas são as duas condições que nós temos. Gabriel, como que nós vamos saber quando eu vou estar nessa e quando eu vou estar nessa? Provavelmente vai ser dado no enunciado. Bom, a partir disso daqui então, nós conseguimos aí imaginar os nossos gráficos. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, para esse caso, eu vou fazer a condição em que lambda é igual a zero, ou seja, a condição ideal. E para essa daqui, eu vou fazer quando o lambda for diferente de zero, que é a condição real. Olha só, digamos que eu vou iniciar na região de corte. Na região de corte, como eu já disse, seria a origem do nosso gráfico, porque ele está desligado. Tanto o meu ID quanto o meu VGS são zero, ok? E olha só, eu falei que na região de triodo eu consigo utilizá-lo como um resistor, justamente pelo fato dele ser linear. Então, ó, nessa parte aqui, ó, ele é totalmente linear, até um determinado ponto. Gabriel, você está ficando louco? Não, olha só. Vamos voltar um pouquinho aí, ó. Deixa eu fazer uma observação. Imagina que você tem isso daqui, ó. Um gráfico V por I. E entre elas você tem uma reta e você quer saber a inclinação dela. Concorda comigo que se eu quiser saber a inclinação dessa reta, eu posso usar a tangente de alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, V sobre I, que é a minha resistência. Gabriel, mas aqui, ó, você tem corrente e aqui você tem tensão. Não tem problema. O que ia mudar é que esse alfa seria aqui. Por isso que na região de triodo eu conseguiria utilizar o meu MOSFET como sendo resistor. Beleza? Só uma observação para vocês verem que eu não estou ficando louco. Isso realmente é possível. E como eu disse aqui, ó, quando eu chego na minha região de saturação, isso daqui é uma constante, isso daqui vai se tornar uma constante também. Ou seja, aqui, ó, é constante para um determinado valor de VGS. Ok? Separando aqui, ó, essa daqui é a minha região de triodo e essa daqui é a minha região de saturação. Vamos imaginar aqui, ó, que de repente eu pego e aumento esse valor de VGS. Eu coloquei uma tensão maior. Então, ó, e aqui, ó. Perceba que aqui, ó, nesse caso, o ponto onde eu entro na saturação é um pouco mais para frente do que o desse, justamente por ser um VGS maior. Gabriel, e se eu pegar então um VGS que seja menor? Bom, significa que ele vai saturar antes desse daqui. Eu poderia dizer então que quanto menor for o valor do meu VGS, ou melhor, quanto menor for o VGS que eu vou impor, antes ele vai saturar? De certa forma, sim. Olha só, agora que nós temos esse gráfico,
A partir dele, nós conseguimos achar o gráfico da saturação. Então imagina só aqui, ó, nós temos esse ponto, concorda que se ele é uma constante, esse ponto onde ele saturou vai ter o mesmo valor em qualquer lugar? Então, ó, eu tenho esse aqui e esse aqui. Eu tenho também um determinado valor de VGS, onde ele saturou. Se eu for fazer um esboço mais ou menos de aonde ele está, tá? Vamos imaginar que esse ponto é o mesmo que esse, que ele está certinho aqui no nosso gráfico. O que eu vou ter é uma curva exponencial que representa a saturação do nosso gráfico. Tranquilo? Então, esse daqui é o esboço. Se você fosse fazer, de repente, de algum exercício, você teria valores numéricos aqui. Beleza? Olha só, se por acaso eu estou fazendo tudo considerando o NPN, porque o PNP vai ser invertido. No caso do gráfico, o que ia acontecer? Tá vendo isso aqui? Só rebater ele para cá, tá? Seria um PNP. Aqui nós temos aqui, ó, um outro caso, que seria a condição real. Gabriel, o que vai mudar na condição real? Olha só, vamos imaginar a mesma situação, ó. Estou em corte, tenho um determinado VGS. Porém, quando eu chegar nesse ponto onde eu deixo de estar no triodo e passo a estar na saturação, ele não vai mais ser uma constante, e sim uma outra reta. Ok? Por quê? Deus quis assim, certo? Então, ó, essa daqui é a nossa região de triodo, para esse caso, tá bom? Eu não vou marcar a região de triodo e de saturação para todas as curvas que eu vou fazer aqui, senão começa a ficar ruim de vocês verem, beleza? Esse daqui, ó, é para um determinado VGS. Gabriel, e se eu aumentar o VGS? A mesma coisa, ó. Porém, ele vai saturar um pouquinho mais para frente. Tem um outro VGS aqui. Mesma coisa aqui, ó. Satura um pouquinho antes. E eu tenho um outro VGS. Beleza? Gabriel, e afinal, aquele negócio que você falou do lambda, como é que eu faria para encontrar? Eu pegaria essa inclinação aqui, tal, que não sei o que. Olha só, você pode fazer. Porém, você normalmente vai achar esse lambda em laboratório. Em laboratório, podem ocorrer erros na medida. Então, o que é o mais seguro a se fazer? Olha só, você vai pegar a inclinação da saturação, não é do triodo, é da saturação, tá? Você vai voltando com ela aqui, ó, até o seu eixo. Quando você fizer isso, você vai encontrar aqui, ó, um trecho onde todas as curvas vão pegar exatamente no mesmo ponto. Esse ponto aqui vai ser um ponto que vamos chamar de VA. Gabriel, o que é esse VA? Esse VA é 1 sobre lambda. Beleza? Tranquilinho. Então, é só você voltar a inclinação deles até pegar no eixo, onde todos eles se cruzarem. A inclinação de todas as curvas rebaterem aqui no eixo, você vai ter um valor de VA, que é um valor de tensão qualquer, que vai ser 1 sobre lambda. E como que funcionaria aqui, ó, o gráfico de saturação? Para o gráfico de saturação, apesar da minha saturação não ser constante, o que eu vou analisar? O ponto em que ela saturou. Então, ó, vim aqui, ó, nos valores de VGS, que eu vou supor que são esses aqui, porque eu estou apenas fazendo o esboço do gráfico. Opa! E o meu gráfico seria mais ou menos esse aqui. Beleza? Então, gente, é essa a diferença do ideal para o real. Você tem uma certa inclinação na região de saturação, não é constante. Gabriel, até onde vai essa curva aqui? É infinito? Porque na região de saturação, você só disse que existe um VDS mínimo. Olha só, tem o VDS máximo também. Vai chegar um momento em que você vai explodir o seu MOSFET de tanto que você aumenta a sua tensão. Isso fica para a gente ver durante os exercícios, tá? Gabriel, eu reparei aqui, ó, que mesmo sendo o caso real, o gráfico de saturação continua igual, é isso mesmo? É isso mesmo.
E por que que continua a mesma coisa? Porque o ponto onde ele saturou, tá vendo aqui, ó, é o D de saturação. Eu quero o ponto em que ele saturou. Eu não preciso da inclinação dele para fazer esse gráfico. Beleza, gente? É isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquei até sem fôlego aqui, que eu falei rápido pra caramba. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo esteja ajudando vocês. Compartilha aí, vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu não vou falar de novo, que eu sei que enche o saco. Beleza? Valeu!